Olha, irmão, Lucas 2,48 diz assim: logo que seus pais o viram. Aqui está falando de José e Maria. Maria e José ficaram maravilhados com a porção da conversa que ouviram entre Jesus e os doutores da lei. Contudo, mais do que isso, eles se maravilharam com a experiência de Jesus. Havia em seu rosto uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. Isso aqui, meu irmão, só Maria e José viu isso aí no seu filho, Jesus Cristo. Pela primeira vez, em testemunho da verdade de que o Filho do Homem não era outro senão o Filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Filho do Homem é o Filho de Deus. O Filho do Homem é Jesus Cristo. O Filho de Deus é Cristo Jesus. Irmãos, seu pai e eu, diz aqui mais um pouco desse versículo 48. Esta é a última vez em toda a narrativa do Evangelho que José é mencionado como pai de Jesus. Uma vez que Jesus estava ciente do relacionamento com seu Pai Celestial, era apropriado que seu pai terrestre desaparecesse da narrativa. Agora, a conexão agora não é falando de José, é falando de Deus, o seu pai, o nosso pai eterno. Interessante, né, irmão, que José como filho de Deus, José como filho do homem, apenas é apresentado como seu pai, José, filho do homem, filho de Abraão. Já como filho de Deus, agora você também é representado como filho de Deus. Porque como filho de José você não podia ser. Ele era filho de José sozinho. Agora, ele é como filho de Deus, ele é filho de Deus como você e eu também passamos a ser pela sua vinda aqui a essa terra. Diz assim, o silêncio das escrituras a respeito de José, desta época em diante, sugere que ele não viveu para ver o início do ministério público de Cristo. Para uma referência a José como o pai de Jesus, aí manda ir para o versículo 33. Vá para Lucas 2:33 e você vê essa referência. Eita, queridos irmãos, que maravilhosa graça é você ouvir a voz do Pai, a voz de Deus, fala no seu coração. Irmãos, quando Jesus Cristo veio aqui essa terra, você ouviu a sua voz, a voz de Deus, a voz de Deus falada por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E apenas 3 vezes, algumas pessoas ouviram a voz de Deus falada diretamente do céu. Não era mais Cristo que falava naquele momento. Eu falei para você que foi nas 3 ocasiões que Deus falou direto do céu. E as pessoas que não entendem, não sabem discernir,
que ali era o próprio Deus falando do céu. Deus não estava presente ali em, em, em carne. Quem estava em espírito. Quem estava ali era Jesus Cristo. E para as pessoas saberem que quem estava falando ali não era Jesus Cristo, quem estava falando era o seu Pai. As pessoas ouviram a sua voz. E para saber que não era Cristo falando, era o próprio Pai, todos que ali estavam entenderam, mas não compreenderam. Ouviram, mas não entenderam claramente o significado dessa voz. Deus falando do céu. Do céu. Não era de outro lugar. Não era da terra. Ele estava falando para a terra ouvir, para o povo ouvir que é Ele quem está ali na pessoa do seu Filho. E que desse crédito a Ele, e desse ouvida a Ele. Mas as pessoas não deram ouvida a Ele. A pessoa pode dar ouvida a uma outra pessoa, exceto ao Pai que estava falando, testemunhando do seu Filho. Meus irmãos, olha, eu acho que é muito profundo. Eu gostaria de ter você aqui comigo para nós estudar os textos todos que a paz de Deus nos guia para ir até lá. Que o Espírito de Deus nos orienta para lermos e falar para a humanidade. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar por aqui e até a possibilidade, irmão. Até mais. Felicidade.